É bomba atrás de bomba. Foi revelado quem é a pessoa que vazava as mensagens secretas do Mauro Cid. Mas não é só isso não, gente. Essa pessoa se entregou ao Supremo com nada menos do que 50 páginas de mensagens bombásticas do colaborador. O que eu vou mostrar para vocês agora são, com total certeza, algumas das revelações mais graves do Mauro Cid até hoje. É muito grave o que ele diz aqui. É tão grave que, se existisse lei nesse país, a PGE deveria abrir imediatamente uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, não é? E como não podia deixar de ser, de onde vieram essas revelações aí? Elas vieram novamente da revista Veja, que deve ter considerado questão de honra para ela expor o Mauro Cid depois que ele e a defesa dele disseram que a revista fez fake news. Vamos então agora direto ao primeiro ponto com essa matéria aqui bombástica. Mauro Cid vazou delação a quem? A advogado de um dos réus do plano do golpe. Hã? Como assim, Nilton? Ele tá falando com o advogado de outro réu? Sim, gente. E depois dessa revelação, é questão de tempo até o Cid voltar para a prisão. Isso aqui ficou insustentável. Eu vou mostrar para você agora uma coisa inacreditável atrás da outra. Uma mais do que a outra. Olha aí. Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro e um dos réus na ação do golpe de Estado que tramita no STF, esse é o cara, o advogado Eduardo Kuntz. Esse é o interlocutor de Mauro Cid. Ele apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir desse perfil da esposa do Cid, @GabrielaR702, lá no Instagram. Kuntz é o interlocutor do Cid nas mensagens reveladas pela Veja na semana passada, que comprovam transgressões durante a delação. Nesse material, que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia do Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel Mauro Cid por falta de voluntariedade e mais, retire do processo as provas obtidas a partir da delação premiada. Gente, não tem mais para onde correr. Não só o Mauro Cid violou o sigilo do acordo, como violou também as cautelares de não usar as redes sociais e não se comunicar com outros investigados, porque ele vazou detalhes da sua delação para o advogado de um outro réu da ação do golpe, o que é a mesma coisa que vazar para um réu. Isso aqui é suficiente para o Moraes decretar uma nova prisão preventiva do Mauro Cid por culpa única e exclusiva do próprio colaborador, apesar, é claro, de todas as ilegalidades do Moraes nesse caso. Mas antes de a gente prosseguir para as revelações ainda mais bombásticas nos pontos 2 e 3 que eu prometi para vocês, deixa eu listar aqui alguns fatos trazidos pela reportagem para resumir aqui para vocês o que aparece, para você ter uma noção do todo. Primeiro, foi o Mauro Cid quem procurou advogado por meio da conta da esposa no Instagram, ou seja, ele não foi vítima de uma arapuca, não foi o advogado lá que foi cutucar ele, não, ele mesmo procurou advogado. Segundo, o advogado ele tomou a iniciativa, a meu ver, correta de registrar, gravar todas as mensagens aí que foram trocadas com o Cid para se proteger. Ponto 3. São cerca de 50 páginas de mensagens no total, então ainda tem muita coisa bombástica para vir à tona. Em quarto lugar, Cid, de fato, ele mentiu na delação e ele mentiu ao STF sobre não ter usado a conta da mulher, essa conta no Instagram, e não ter conversado com ninguém usando aí as redes sociais. Em quinto lugar, as mensagens elas provam falta de voluntariedade do acordo do Cid e que ele falou por coação coisas que não aconteceram, o que deveria anular todo o acordo e de todas as provas derivadas dele, como o advogado, aliás, pediu para o Supremo Tribunal Federal. Gente, essa minha explicação geral e contextualização tá te ajudando a entender esse caso geral? Porque agora eu vou tratar de alguns aspectos e a gente vai fazer outros vídeos depois tratando de outros aspectos. Mas se tá te ajudando a entender, senta o dedo aí no like para que mais pessoas recebam essa nossa análise, para entenderem o que tá acontecendo, todas as ilegalidades absurdas desse caso da ação do golpe, e bora seguir aqui, porque agora o que eu vou trazer para vocês no segundo ponto é uma revelação que me fez rir. Me fez rir. No meio da tragédia, a gente tem que dar risada, né? Olha só, gente. Cid chamava o próprio advogado dele, o César Bittencourt, pelo apelido jocoso de Biden. Isso por conta dos erros do advogado. Nessa última semana aí, ele disse um dane-se aí pra PGR, né? Isso é ilustrativo. Então ele chamava aí o advogado de Biden. E o único motivo de Cid não ter trocado de advogado foi por quê? Porque o advogado tem acesso direto a Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Veja como que as coisas funcionam em Brasília, gente. Em seguida eu vou comentar e explicar para vocês melhor. Olha aqui.
Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, aliás, é citado em novas mensagens que integram o material de Kuntz pelo apelido de Biden, uma crítica de Mauro Cid a erros do defensor. O advogado sugere a Cid que troque de profissional, mas o delator explica a importância de Bittencourt. Olha, ele é muito respeitado e senta com Alexandre de Moraes. Por isso que eu não voltei para a cadeia, diz Mauro Cid. Veja então, gente, como é que é em Brasília. A importância do advogado não está no quanto ele é bom tecnicamente, no quanto ele examina bem as provas, no quanto ele argumenta bem, no quanto ele conhece a teoria para trazer boas teses, não. Está no acesso que o advogado dá ao ministro, o que é algo que os ministros controlam esse acesso e tem um valor econômico imenso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E esse período jocoso aí de Biden aí me fez lembrar desse meme aqui que circulou muito. Aí, ó. O Biden com Obama, e aí o Obama diz, olha, eu tô te apoiando, Joe Biden, né? Eu tô endorsing you, Joe. E aí o Biden ele diz, thanks, Denzel, confundindo o Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, com o Denzel Washington, que é um ator de Hollywood, para indicar aí o quanto que o Biden estava atrapalhado, confuso, estava aí com sinais claros aí de deterioração mental mesmo, né, das suas habilidades e capacidades mentais. E esse aí era o apelido que o próprio Mauro Cid estava dando aí para o seu advogado. Mas, gente, o Cid ele apelidava muito mais do que o seu próprio advogado. Adivinhe quem mais que ele apelidou, hein? Só podia ser ele, né? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O delator chama Moraes de Gaddafi do judiciário ao criticar a forma como o magistrado lidava com as investigações naquele momento. Gaddafi do judiciário. Vocês lembram quem foi Gaddafi? O Muammar Gaddafi, que você vai ver aqui na tela, deixa eu mostrar pra você, olha aí, ó. Muammar Gaddafi, olha ele aí, ó. Ele foi o ditador que comandou a Líbia com mãos de ferro entre 1969 e 2011, ou seja, por 4 décadas, promovendo uma repressão política brutal, massacres de presos, controle da mídia e censura. E eu tô só aguardando agora pra ver os memes aí que a internet vai gerar aí pro Alexandre Gaddafi, e eu já fico rindo só de imaginar. E agora indo pro terceiro ponto. O mais importante são os crimes que são narrados aí nas mensagens do Mauro Cid. Segundo as conversas, a subprocuradora Lindor Araújo, braço direito do ex-PGR Augusto Aras, vazou para Mauro Cid que ele era investigado por Moraes no Supremo e que o ministro empreendia uma verdadeira pesca probatória para encontrar algum crime do Mauro Cid, qualquer crime que fosse, contra o Mauro Cid para poder incriminá-lo. Dá uma olhadinha aqui comigo que isso é inacreditável. Em outro trecho novo, Cid diz que a então vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, teria alertado sobre as investigações existentes contra ele no STF. Aspas. Quando começaram a quebrar minha vida em 2021, a PF fez um relatório e não encontrou nada. O ministro não gostou e mandou reanalisar tudo. Olha, essa informação aqui, gente, ela bate com aquelas mensagens vazadas do gabinete do TSE do Alexandre de Moraes, em que ele mandava refazer relatório quando ele não gostava, quando não era suficiente para basear aquilo que ele queria fazer. Segue aqui, ó. Deu ordem para que fosse feito relatórios semanais de tudo o que pudesse encontrar. Qualquer linha de mensagem, qualquer depósito em dinheiro virava uma hipótese criminal. E sabe o que é pior? O presidente da República sabia disso. Lindora falava tudo para ele, diz Mauro Cid. Gente, só para lembrar, a Lindora é aquela procuradora, subprocuradora-geral da República, que foi até a Lava Jato em Curitiba para procurar alguma irregularidade, para ver se achava algo, para cavocar, pedindo acesso até aos nossos sistemas e tudo que a gente tinha de sigiloso. Isso virou uma grande polêmica e depois acharam alguma coisa errada? Não acharam nada de errado. Enquanto ela procurava ali cisco no olho dos outros, pelo em ovo, existia aí, segundo o Cid, um tronco no próprio olho dela, porque o delator acusa ela, aí uma acusação grave, dela estar praticando um crime de violação de informações sigilosas para um investigado, o que é surreal, é inacreditável, é inadmissível. Se isso aconteceu, é inadmissível. Gente, isso aqui é um verdadeiro escândalo, nível vaza-toga pra cima. Primeiro pela acusação de que uma subprocuradora estava vazando informações sigilosas sobre uma investigação criminal diretamente para o investigado. E segundo, pelo abuso de autoridade do próprio Alexandre de Moraes. Você concorda com o posicionamento do deputado Nicolas Ferreira? Crimes, ou seja, deixe seu comentário e se inscreva no canal para receber mais vídeos. E buscava algo criminoso relacionado àquele alvo. Não é que
Como é que é o normal? O que é o certo num processo penal democrático? Você parte de fatos ou criminosos, de crimes, de hipóteses de investigação a respeito da existência de crimes, e aí depois de você investigar o crime ou na investigação do crime, você busca identificar quem que é o autor do crime. Nunca o contrário. Nunca você parte numa pessoa para dizer, será que eu acho alguma coisa de errado em relação a essa pessoa? Mas, segundo as mensagens, era isso que estava acontecendo. Desde 2021, o ministro está no pescoço do Cid tentando encontrar alguma coisa. Qualquer coisa, inclusive mandando a PF reanalisar elementos depois de não encontrar nada. Gente, isso aí é ditadura pura, se foi isso que aconteceu. E mais, quando eu digo que a PGR tem que investigar, tinha que instaurar uma investigação, ouvir os delegados, ver se teve isso de refazer relatório, ver se tinha isso de personalizar a investigação numa pessoa. Isso tudo tem que ser esclarecido, informação pública, indício de crime. Achou pouco? Pois tem ainda mais bombas que eu vou trazer para vocês. Qual sua opinião sobre esse caso do tenente-coronel Mauro Cid? Será que ele foi enganado e agora está pagando de forma injusta? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar novidades.